Não tenho tempo a perder. Toda glória de Deus, seu sacrifício por mim, não será em vão. Em cada passo de dor, eu tenho dele, do seu Espírito, da sua unção, desde o dia em que eu o conheci. Para sempre minha vida, eu vou prometer. Boa noite, senhoras e senhores, a paz de Cristo a todos. Pastor Denilson Andrade aqui, estamos começando mais um Resenha com Moisés. Nós temos certeza, senhoras e senhores, que Deus vai nos conduzir, vai nos inspirar, vai nos orientar, vai nos abençoar nessa conversa, e eu tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário, incrível, para você, para cada um de nós, em nome de que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, compartilhe esse vídeo. Eu estava conversando com o pastor Celso, que já está conosco, que como eu faço pela minha página do Facebook, às vezes as pessoas demoram um pouco para ter acesso, para saber que já está ao vivo. Então, eu peço você que está me assistindo, que compartilhe. Você que está me assistindo pelo celular, aqui embaixo aqui no canto, tem lá um link, você clica lá em compartilhar e não vai demorar um minuto, você vai clicar e já vai espalhar no seu perfil do Facebook. Se você está me assistindo pelo computador, na sua tela do lado direito, tem um link lá, você vai clicar e também vai compartilhar. É importantíssimo que você compartilhe. Se você está me assistindo pela Smart TV, peça para alguém aí que está nos assistindo, pedir alguém para pegar o link e compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Manda aí para o pessoal da sua igreja, manda aí para o pessoal do Ministério de Louvor, manda para as pessoas que você conhece, que sabem e precisam ouvir. Você que conhece um seminarista, você que conhece um aspirante, você que conhece um jovem pastor, mesmo que seja de outra denominação, não importa se é da Assembleia, Batista, Presbiteriana, Ministérios Independentes, o que vai ser falado aqui é muito importante, o que vai ser falado aqui vai vir da parte de Deus, e quando um profeta de Deus conta as suas experiências, nós aprendemos e somos instruídos pelo Espírito Santo
através daquilo que o próprio Deus fez na vida desse profeta. Semana passada, nós conversamos com o bispo Anderson Caleb e foi incrível, foi maravilhoso, foi uma bênção, e eu tenho certeza que hoje não será diferente, porque aquele que nós vamos conversar hoje também é um homem de Deus, experimentado na casa de Deus, experimentado na seara do Senhor, com muitas coisas da parte de Deus para ministrar ao seu coração. Deixa eu mandar um abraço para algumas pessoas que já estão aqui conosco. Fidelis, Deus abençoe. Gisele, meu amor, Gisele, minha esposa, um beijo. Deus te abençoe. Simone Carvalhais, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Nelly Pereira, minha mãe, Deus te abençoe, mãe. Suelen Dias, conselheira distrital, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Luciene Pérez, conselheira de adolescente, Deus te abençoe. Pastor Marcelo Castilho, quero parabenizar o pastor Marcelo Castilho aí pela live que ele fez na segunda de primeira. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, minha gente, compartilhe, porque é importantíssimo. Nós já vamos começar, daqui a 5 minutinhos, a gente vai começar esse bate-papo, que vai ser muito legal, vai ser importantíssimo para você e para a sua família. Lembrando a cada um de vocês que o Resenha com Moisés é uma conversa em que eu converso com homens que Deus tem levantado no nosso tempo, homens que Deus tem levantado, experimentados, com uma experiência no ministério, para fazer a diferença, para aprendermos com eles suas experiências, seus ensinos, tudo aquilo que Deus ministrou. Então, eu peguei Moisés, um homem revestido pelo Espírito Santo, um homem que teve o entendimento de mentoreamento, de se preocupar em deixar um legado. Eu peguei ele como exemplo e vai ser esse bate-papo que vai iluminar e vai ajudar muitas pessoas. Mesmo que você não tenha o chamado pastoral, você é líder da sua casa, você muitas vezes, estou falando para alguém que é líder na empresa, exerce uma atividade de liderança em outras áreas da sociedade, você vai aprender também, porque princípios de liderança, experiência, você que tem projetos, a palavra que vai ser ministrada aqui vai ser muito importante para você, vai te abençoar, vai te ajudar. Então, clique aí, você que já chegou, clique para compartilhar, porque vai ser bênção. Pastor Celso Florencio, reverendo, Pastor Celso é secretário-geral de administração da Igreja Metodista Wesleyana, é superintendente distrital do Distrito de Macaé, um distrito que compreende as igrejas de Macaé, a Igreja de Rio das Ostras e congregações, as igrejas de Campos do Goitacazes, a Igreja de São Fidélis e também a Igreja de Conceição de Macabu. Meu SD, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe e obrigado por você estar aqui conosco. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus nos dá para esse bate-papo e desde já parabenizar o pastor Denilson por essa iniciativa, pela resenha com Moisés. Vai ser, não é que é ser Moisés, né? Mas não sobre Moisés, é uma responsabilidade, um peso. Mas estamos aqui para ser usado e ousado por Deus e poder, através das experiências que tivemos e temos nesse tempo, poder edificar a sua vida. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal. Um forte abraço a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilha aí, gente. Manda um WhatsApp para alguém que você conhece. Você que foi pastoreado, né? Alguém que foi pastoreado pelo pastor Celso Florencio em outras igrejas. Compartilha aí para que muitas pessoas também possam estar assistindo essa live. Deixa eu mandar mais um abraço para outras pessoas que estão chegando aqui. Muita gente está chegando. Liliane Martins, Deus te abençoe. Tem sempre acompanhado as nossas lives. Thaisa Santos, Deus abençoe. Suelen Dias, já falei, já mandei um abraço para ela. Cadê? Pastor Milton Neves, Deus te abençoe, Pastor Milton Neves. Alô, galera da Segunda de Campos, um abraço. Deus abençoe, Pastor Milton Neves, um homem de Deus, um homem gente fina. Vamos lá, pessoal, compartilhe aí. Muita gente está chegando. Pastor Antônio também está chegando. Deus te abençoe. É importantíssimo que você compartilhe.
Pastor Denilson, por que é importante compartilhar? Primeiro, eu já falei que quando você compartilha, pessoas que querem assistir, mas o Facebook ainda não notificou que nós já estamos ao vivo, essa pessoa tem acesso mais rápido para poder participar. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, quando você compartilha, você permite que pessoas aprendam também junto com você. Muitas coisas vão ser faladas aqui, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar aqueles que assistirem. Então, compartilhe com seu amigo, com seu parente, com seu vizinho, com seu inimigo, não importa. Compartilhe, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar você através desse bate-papo tão importante, tão incrível. E terceiro lugar, por que é importante você compartilhar? Quando você compartilha, quando você comenta, quando você dá o joinha aí, o coraçãozinho, quando você participa, você posiciona a live no Facebook. O Facebook entende que essa live é relevante, então ele mostra de uma forma mais rápida para as pessoas que são amigos, meus amigos, né? Amigos do pastor Denilson Andrade, amigos do pastor Celso Florencio e também os seus amigos, vocês que estão nos assistindo. O pessoal de Conceição de Macabu já está chegando aqui também e vai ser bênção, gente, vai ser bênção. Compartilhe, porque vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Pastor Celso, vamos lá. Quando o Espírito Santo ministrou no meu coração esse resenha com Moisés, eu pensei muito na história de Moisés e pensei muito em Josué. E eu sempre observei que o sucesso de Josué se deu porque Josué, ele observou, andou lado a lado com Moisés. Então, um legado foi deixado. E quando a gente olha para Moisés, a gente vê que o chamado de Moisés foi de uma forma abençoadora, né? Deus apareceu na sarça e convocou Moisés para a sua grande missão, para o seu grande chamado. E eu quero que o senhor, por favor, fale com todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo, como foi o seu momento de sarça ardente? Como foi o chamado pastoral na vida do senhor? Tudo tem seu início, né? Eu quero compartilhar com todos. Na verdade, o que aconteceu comigo não acontece com outras pessoas devido ao seguinte. Antes da minha conversão, em novembro de 82, nenhum parente, nem da parte da minha mãe, nem do meu pai, que eram evangélicos. Então, não tinha tio, avô, avó, enfim, ninguém da minha família, né, puxando do meu pai e da minha mãe, que eles eram do norte, Rio Grande do Norte, então o evangelho não tinha alcançado. E eu fui a primeira pessoa da família a ser alcançado por Cristo, em novembro de 82. Bem, a minha mãe, ela já faleceu, em 2017, o meu pai faleceu em 93, mas a minha mãe, ela servia ao espiritismo, na época, 20 anos. Inclusive, na minha casa tinha gongá. Gongá era onde era colocado os ídolos, né, as imagens, e aí ali oferecia, não é? E isso tinha lá em casa, por falta do conhecimento do Evangelho. Então, como é que Jesus me alcançou? Como eu cheguei a ter o conhecimento da verdade? Isso foi no ano de 1981, eu conheci um senhor, que ainda é vivo até hoje, o pai da fé, né? Aquele primeiro que foi usado pelo Espírito de Deus a falar de Jesus. Porque, na verdade, eu não era católico. Porque católico é aquele que é praticante, né? Que vai à igreja, à missa, à comunhão, esse tipo. Eu não era. Eu, na verdade, não era nada. Eu só era um ser humano, né? Que não conhecia
né? Sabia que tinha igreja evangélica, sabia que tinha outras religiões, mas eu não tinha nenhum compromisso com nada. Eu falava que era católico, e católico significa universal, e todo mundo é católico, né? E aí foi quando eu comecei a estudar técnica em contabilidade, que foram 3 anos, foram de 81, 82, 83. Isso foi no Rio de Janeiro, ali em Anchieta, no colégio Nossa Senhora da Conceição, que tem até hoje esse colégio lá, na estrada, né, do Engenho Novo. E foi lá que eu conheci o pai da fé, o Cídio Papa Guimarães. Foi quando ele começou a me evangelizar, e ele era da mesma turma que eu, né? Então, de vez em quando, ele falava sobre o evangelho para mim, pregava o evangelho para mim, e eu só estava ouvindo, porque eu não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, não era aquele que ia à igreja católica esporadicamente, não, era aquele jovem, na época jovem, com 20 anos, né, 19, 18, 19 anos, e não tinha esse compromisso. Meu compromisso era jogar bola, né, como todo adolescente e como todo jovem, né, jogar bola de manhã, né, e se divertir, esse tipo de coisa que acontece na adolescência e na juventude. Mas aí surgiu um fato interessante. Ele não era membro de uma igreja, porque ele estava com o estado civil dele um pouco enrolado. Mas o evangelho mudou a vida dele. E aí foi quando uma igreja, ele que frequentava perto da casa dele, isso lá em Nilópolis, no bairro Olinda, na igreja de Olinda, essa igreja tem até hoje, nossa igreja metodista, foi quando o pastor, que depois foi meu pastor, ia colocar uma laje na igreja, porque tinha uma igreja que essa igreja ia ser congregação. E um certo dia, falou: Celso, a igreja lá vai colocar uma laje, eu quero convidar você. E foi na época que eu falei o seguinte, ó, depois de joga bola. Ele falou: não, depois que você ajudar a colocar a laje, a gente joga bola. E eu fui. Isso foi no ano de 81. Pastor Denilson, quando eu cheguei lá, rapaz, você imagina o tamanho da igreja, o comprimento da igreja, é mais ou menos do tamanho aqui da Aroeira. Imagina colocar concreto, a altura mais baixa, colocar concreto. E eu falei: meu Deus, que hora que a gente vai acabar isso? Eu estava lá com ele, e para você ter uma ideia, começou a colocar 7 da manhã e foi terminar 7 da noite. E eu falei: meu, e agora? Agora não tem jogo de bola, não tem nada. Muito bem, né? Eu fui lá e a gente conseguiu estudar. E quando foi, depois de um ano, né? De um ano, isso foi no outro ano, em novembro de 82, ele me convidou para ir nessa igreja. Eu fui jovem na época, eu tinha 20 anos na época. E lá, uma igreja simples, né, de pessoas simples. A igreja hoje está bem mais bonita do que no ano de 82. Foi quando o pastor Jonas Jorge Neves, que é falecido, ele pregou, rapaz, e foi aquele dia lá que a palavra de Deus entrou no meu coração. Um jovem de 20 anos, mas que alegria, né? Aquela alegria que só Deus pode no nosso coração. Eu não fumava, eu não bebia, eu cheguei até antes, né? Isso em 79, me lembro, de 79, 77, 79, trabalhei ali na fábrica de tecido Nova América, lá no Rio, Nova América, e lá antigamente era um fábrica de tecido, mas não é como é agora. Lá eu fumei, mas isso não me deixou ruim, nunca fui um jovem de fumar outras coisas, né, de ficar bebendo muito. Então, o evangelho entrou no meu coração, e aí a coisa começou a mudar. E agora?
só eu na minha casa, evangélico. A minha mãe, espírita, né, chamado macumbeira, que servia todo tipo de demônio. Eu, novo convertido, um neném, né, na fé. Como é que eu vou fazer para pregar a palavra da minha mãe? Aí eu disse, na época, isso em 82, na época tinha um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso que a gente não pode jamais jogar pedra, ficar falando, porque Deus vai usar de alguma maneira para que a vontade dele seja feita. Deus usa qualquer coisa, né? E eu me lembro que falei, como é que eu vou fazer? Eu não sei orar. Novo convertido. Vou pregar Jesus como? Só tem um jeito. Aí Deus deu aquele estalo na minha mente, falei, vou fazer o seguinte. E eu trabalhava na loja onde esse Sidney, ele era um dos sócios, que era dois. Isso foi lá na Pavuna, lá no Rio. Ele tinha uma loja de roupa. E aí eu falei, olha, antes de eu trabalhar, eu vou pegar o radinho, tinha aquele rádio pequeno assim, rádio, e eu vou colocar na cabeceira da minha mãe, e era o momento da oração desse pastor, da Universal. E a minha mãe nunca tinha ouvido, não é? De ouvir Universal, ou qualquer igreja, nem oração. Era a questão do espiritismo, né? Da Umbanda e tal. E aí, todo dia que eu ia trabalhar, eu dava um beijinho nela e deixava o rádio na oração desse pastor, que na época ele depois foi lá para Salvador, para Bahia, mas foi ali através dela ouvir a oração desse pastor da Universal, e era uma oração linda. Imagina aquela oração, sabe, linda, uma oração que vem do céu. E aí ela começou a ouvir, e aí foi quebrantando o coração. E aí eu me tornei membro da igreja, porque depois, em 1º de maio de 1983, depois de 7 meses, mais ou menos, eu me batizei lá no Centro de Convenções, que na época chamava Acajove, Sim, acampamento de João Wesley, no batistério que tem lá. Então, 1º de maio de 1983, eu me batizei. E com isso, e aí eu comecei a me familiarizar mais com a igreja, com o pastor, ao ponto depois de conversar com a minha mãe e dizer, mãe, a senhora quer que o meu pastor venha aqui fazer oração? Como ela já estava quebrantada pelos hinos e as orações do pastor, ficou mais fácil, né? Se eu falasse logo, mãe, o meu pastor pode vir aqui, sem Deus ter dado aquela estratégia para quebrantá-la, isso não ia acontecer. Aí minha mãe falou, não, tá bom, pode vir, mas não quero ficar demorando muito, não. Eu falei, não, mãe, o pastor vai vir aqui. E aí foi quando o meu pastor esteve lá fazendo culto lá, e foi o primeiro contato com a minha mãe, a questão de pastor, e pastor da Igreja Metodista Israeliana. E aí, depois de um ano, agora você vê, eu me converti em novembro de 82. Depois, dezembro de 83. Quem é que aceita Jesus? A minha mãe. Rapaz, depois de 20 anos, e aí o pastor foi lá, né? Aí jogou aquilo tudo fora, né? Tinha as imagens e tudo. Dizia que o diabo, né, um mentiroso, falou que ia ter retaliação, que ia quebrar a perna da minha mãe, aquele negócio todo que acontece, né? A mentira de Satanás. Não aconteceu nada. Ela aceitou Cristo como Salvador. Quer dizer, ela foi a segunda pessoa na família a aceitar Cristo como Salvador. E aí, depois ela batizou, se tornou diaconisa na mesma denominação em que eu me converti. E com isso, depois começou a acontecer, né? Eu tenho mais 2 irmãos e 2 irmãs.
O meu irmão acima de mim, ele aceitou Cristo, está servindo a Deus até hoje. Ainda falta o meu irmão mais velho, né, e minhas duas irmãs. E com isso se desencadeou a salvação de quê? De primo, de prima, de tia. Então, está o evangelho aí na questão aí dos parentes. Agora, veja bem, eu disse interessante no início, é porque eu não conheci Cristo quando era menino. Não tinha ninguém da família. Então, eu acho que, é claro que eu não sou único e não quero nem ser, né? Estou dizendo que, geralmente, pastor Denilson, tem alguém da família ou conheceu, né? Geralmente, esse comigo não. Ninguém da família Florencio e nem da família Oliveira. Meu nome é Celso Florencio de Oliveira. Florencio da minha mãe, Oliveira do meu pai. Não tinha ninguém. Eu fui o primeiro. Agora, outra coisa interessante também, é que eu gostaria de ser piloto de avião. Piloto de avião. E veja como o plano de Deus é diferente do nosso. Dos mais dois irmãos que eu tenho, um mais velho serviu o quartel, o exército. O outro sobrou. E eu queria tanto servir nas Forças Armadas, mas não queria servir no exército, eu queria servir na aeronáutica. Eu achava, não é? É uma escolha que eu tinha, de ser aquela farda azul e tal. E aí acontece uma coisa incrível, porque eu sempre fui atento na questão dos dias, dos compromissos. Então, isso já vem antes de ser pastor, né? Então, isso é uma coisa que eu carrego, aprendi. Então, dia tal, anotar para dia tal. Eu fui no Campos Afonso, você deve conhecer, Campos Afonso, lá em Campinho, me apresentei lá, tudo certinho, me apresentei, me alistei, e aí era para você se alista, depois vai outro dia para poder, né, pegar o uniforme e tal. Acabou que nesse dia, o dia que eu devia estar lá, esqueci. Esqueci. Eu fui 2 dias depois. Voltando lá, eu perguntei às autoridades militares lá, né, um capitão, não lembro nem que patente que era. Ele falou: Olha, o meu jovem, infelizmente você sobrou. Faz o seguinte, volte aqui amanhã, porque geralmente alguém não quer servir. E aí você vem e você entra na vaga. Opa, tá bom então. Voltei lá outro dia. Disse: Não, você sobrou. Quer dizer, acesso de contingência, né? Contingente que fala. Aí eu falei: Meu Deus. Mas aí eu fiz, tem aqueles cursos, né? Militar, Soeiro, que não, nem tem mais, em Cascadura tinha esse curso, que você fazia curso e fazia prova para picar, né? Especialista de cadete do ar. Eu fiz a prova, o teste que tem uma prova, não passei. Aí, como meu irmão tinha um amigo que era marinheiro mercante, né? Uhum. Eu fui lá, contar minha lição. E aí, depois, quando não deu em nada, e aí depois eu fui saber que as portas, depois se entende um tempo depois, né? Porque as portas se fecharam, Deus queria, sim, era eu no ministério. Agora, outra coisa que eu devo ressaltar, que agora eu entendo, não é? Que Deus tinha um plano, né, uma direção na minha vida, que veja bem, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Isso eu me lembro muito bem. Aonde eu morava lá na rua Fernão Cardim, lá em Pilares, lá na vida suburbana, lá. E lá tinha um senhor chamado Seu Benedito, e ele vendia água sanitária, que hoje não se faz mais isso. Naquele tempo, né, na década de 70, por aí assim, então ele vendia, colocava água sanitária e vendia nas portas e tal.
E tinha a carroça, né? Que dava para 3 pessoas e o cavalo. E lá onde ele morava tinha uma ribanceira, que inclusive tinha uma ponte. Uma ponte. E aí a minha mãe deixava porque confiava no seu Benedito. Nesse tempo estava o seu Benedito, estava eu no meio e o meu irmão. Eu sempre ficava no meio, 10 anos de idade. Mas chegou um momento que a carroça estava perto da ribanceira. E aí eu tinha essa mania de criança de poder bater na rédea, assim, a rédea do cavalo. Nesse dia, o seu Benedito saiu, meu irmão saiu e eu fiquei no meio. E quando eu puxei as 2 rédeas, e você sabe, né? Quando puxa duas assim, o cavalo não vai para frente. Você dá um sinal para ele ir para trás. Ah, pastor Denilson. O cavalo foi vindo para trás, para trás, para trás, e estava cheio de água sanitária. Foi para trás, para trás. O que aconteceu? Rapaz, caiu. Eu, carroça, cavalo, água sanitária. E eu me lembro até hoje. Me Caiu lembro na até ribanceira? a ribanceira. A ribanceira. Meu Deus. Embaixo era o rio. Passava o rio. E a ribanceira. Então, quando eu fiz assim, quando você faz assim, puxa, o cavalo entende que é para ele ir para trás. Ir para trás. E com isso, o seu Benedito já tinha saído da carroça e meu irmão também. E eu fiquei no meio. E ele foi vindo para trás. Para trás. Ah, rapaz, quando pegou lá, quando a ribanceira, o que fez? Virou. Virou. Então virou cavalo, carroça, eu, água sanitária. Só que é um milagre. É um milagre. Por quê? Porque a tendência seria eu estar debaixo do quê? Da água sanitária e da carroça. Sim. Ou na roda da carroça. Só que eu me lembro até hoje, isso é uma coisa que eu vou levar por toda a minha vida, que eu senti que uma mão me pegou e botou para o lado. E olha, e lá tinha muitas garrafas de água sanitária. Olha, devia ter uma quantidade boa. Aí, quando eu dei em si, que eu acordei, o seu Benedito, em vez de me acudir, eu vi o cavalo lá. Foi ver o cavalo, porque só tinha aquele cavalo. Aí, rapaz, eu penso agora, né? Rapaz, eu estou valendo menos que o cavalo. Ele foi tendo, porque o cavalo ficou de pés para o alto, assim, ó, né? De pata para cima, assim, na água, e ele vai acudir o cavalo, rapaz. E eu do lado lá, e aí ele conseguiu tirar o cavalo. Quando ele me via do lado, ele pergunta, Celso, e aí? Se cortou? Rapaz, eu tinha até hoje, né? Eu levei 3 pontos aqui, 3 aqui, levei 8 pontos no joelho esquerdo, e embaixo levei 14 pontos no final do pé. Somente isso que me aconteceu. Glória a Deus. Quer dizer, eu tinha 10 anos. Depois de 10 anos que Deus me chamou, que Deus me elegeu, né? Chamou para o serviço dele no cristianismo, e isso em 82. Quando foi em 85, depois de 3 anos, eu fiz o seminário. Quer dizer, eu queria ser militar, eu queria ser aviador, queria dirigir o caça F-5, F-10. Só que hoje se dirige uma Bíblia de 66 livros. Então, eu fiz seminário em 85, 86, 87 e 88. 4 anos. E aí me formei no seminário e sendo consagrado a pastor 8 de janeiro de 1989. Ou seja, 31 anos de ministério pastoral. Então, isso é
a história, né? A história verídica que eu tenho para. E aí, as coisas começaram a acontecer. Aí é outra parte da história. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão ouvindo? Olha quanta coisa a gente aprende quando a gente ouve a história de um homem de Deus. Algumas lições que você precisa entender. Em primeiro lugar, Deus não precisa que a sua família, né, seja toda convertida para te vocacionar, para te chamar, para te escolher. Você não precisa ser filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Você não precisa. Claro que Deus chama esses também, mas Deus não depende disso. É isso que eu estou dizendo. Deus não depende disso. Não importa qual é a sua história, não importa de onde você veio, não importa qual família que você veio. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele vai te levantar. Segunda coisa importante para você pensar: olha a importância do evangelismo. Olha a importância de pregar o evangelho. Uma pessoa que você ganha para Jesus hoje, amanhã pode se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Uma pessoa que você ganha para Jesus hoje no trabalho, na rua, na vizinhança, amanhã será um grande ganhador de almas, um pastor, um mestre, um profeta, um apóstolo, alguém que vai trabalhar na seara do Deus Todo-Poderoso. E terceira coisa importante, que a gente está aqui para ouvir o pastor Celso, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Olha como a palavra de Deus, ela é fiel. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem muita gente que interpreta esse texto de uma outra forma, de uma forma mais filosófica, vamos dizer assim, mas eu creio que esse versículo é uma promessa. É uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ninguém era convertido. Deus salvou o pastor Celso, salvou a sua mãe, salvou o seu irmão, começou a salvar primos, tios, e o Espírito Santo está agindo na família dele. Eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo também vai agir na sua família. Pastor Celso, depois que Deus chamou Moisés volta para o Egito e ele vai enfrentar o maior desafio do seu ministério. É claro que o ministério de Moisés ele é cheio de desafios, né, no deserto, enfrenta os amalequitas, enfrenta opositores. Lá mesmo no Egito, né, os magos e os encantadores também rivalizam com Moisés em um momento, mas o maior desafio de Moisés é o faraó. E eu quero perguntar para o senhor qual foi o maior desafio, qual foi o faraó que o senhor teve que superar até aqui, nesses 31 anos, qual foi o faraó que o senhor teve que superar no seu ministério? O senhor pode falar um, ou o senhor pode falar 2, 3 situações, desafio que o senhor teve que superar na fé, vencer em Deus, e o nome de Jesus foi glorificado. Antes de responder a você, eu quero dizer uma coisa assim importante. Eu tenho, às vezes, dito isso. É claro que ninguém é famoso, e a intenção não é ser ninguém famoso, né? O importante é ter direcionamento por Deus e fazer a obra que Ele deseja fazer. Mas eu fico imaginando, pastor Denilson, se você falou sobre a importância da evangelização, né? É nesse ponto que eu quero falar. Eu tenho dito o seguinte, graças a Deus, quem me evangelizou foi um cristão, que trouxe a palavra de Deus. Se eu tivesse sido né, evangelizado por um católico, é claro que Deus tem seus planos, projetos. Eu estou pensando como humano. Hoje, eu não seria pastor. Talvez eu teria sido um padre. Poderia ser? Sim. Vamos supor que nessa minha caminhada tivesse sido evangelizada por um Hare Krishna ou por um muçulmano.
hoje eu estaria me rendendo a Alá ou Maomé. Vamos supor, porque isso é importante dizer, eu vou querer chegar ao ponto, né? Se eu fosse evangelizado por um espírita, provavelmente seria um pai de santo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é importante o nosso trabalho como servo de Deus pregar o Evangelho de Cristo. Porque para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei como pastor e ter esse ministério dado por Deus, em de ser abençoado, estar abençoando tantas outras pessoas, foi através do início que alguém chegou para mim e pregou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vê, pastor Denilson, um padre ou um pai de santo, né, a gente diz o seguinte: puxa vida, chegamos atrasados. Quer dizer, não que o evangelho é atrasado, não. Nós que não levamos, primeiramente, o evangelho às pessoas. Então, veja a necessidade. A gente não, às vezes, a gente nem tem a dimensão, quando a gente prega o evangelho para alguém, aonde Deus vai levá-lo. Não aonde que nós chegamos, não. Aonde Deus vai nos levar. Porque é Ele que capacita, Ele que orienta, quando a gente obedece. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu aprendi na minha conversão, o meu pastor disse: Celso, você seja sempre obediente às autoridades. Você seja sempre obediente aos seus pais. Tenha sempre essa submissão. Submissão está sob uma missão. Alguém é o dono da missão. Então, a gente submete ao dono dessa missão. Então, nós temos o líder, que nós submetemos à missão dada pelo líder. Então, isso tem sido na minha vida, até hoje. Até hoje. Eu tenho, apesar de que isso é bíblico, né? Paulo diz: considere-se outro superior a você mesmo. Né? Então, a gente está sempre... Então, eu entendo isso. Nós estamos aqui. Nós não somos senhores, mas nós somos servos. Ou seja, eu sou líder, estou líder para servir aos liderados. É isso que Jesus falou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Amém. Quando você serve, em você tem uma grande responsabilidade, você tem, podemos dizer, uma bagagem, né, devido aos anos de experiência que você tem, para que você não leve isso para o túmulo. Ou seja, é aquilo que Paulo diz, não é? É deixar se gastar. Se você sabe, então ensine. Não é? Então, não leve para você. Eu vejo muitos arquitetos famosos que não passam isso para os outros, ele morre e leva tudo. Então, a submissão é importante. E isso até hoje. Eu tenho líderes que estão acima de mim. Então, até hoje, eu bato continência, assim, no sentido, obedeço. Quer dizer, aqueles que obedecem, traz sobre si a bênção. Aquele que não obedece, traz sobre si a maldição. Então, isso é um ponto importante, que isso eu tenho ensinado, até na questão do seminário, nas matérias, principalmente na teologia pastoral, eu estou aqui no seminário, ensinando isso. Qual é o sucesso? O sucesso, assim, na questão do avanço. Né?
Não questão de sucesso para ganhar, para ser ovacionado. Não, não é isso não. Não, é isso não. Estou dizendo, esse avanço, eu digo, começa em casa. Seja obediente aos seus pais. Seja obediente aos seus líderes. Porque quem é obediência ao pai, o líder é obediência a Deus. Tem obediência a Deus. Então é por aí. Então o sucesso, o avanço, é obediência. É outra coisa. É você fazer bem o serviço ou a tarefa dado a alguém que está acima de você. Você fazer o melhor possível. Eu tenho dito que a gente não faz nada perfeito, porque a perfeição não é, mas eu faço as coisas excelentes, excelente para fazer, com excelência, ainda que custe alguma coisa. Por quê? Porque aquela excelência ela vai ensinar outras pessoas a fazer as coisas excelentes. Então, a caminhada é essa. Agora, durante esses 30 anos de ministério, eu pastorei. Ah, sim, outra coisa, Denilson, que eu esqueci de dizer, eu me converti nessa igreja, até hoje está lá, Igreja de Olinda, né? Eu fui membro desta igreja, eu fui diretor de jovem desta igreja, eu fui professor da escola dominical dessa igreja, eu fui diácono dessa igreja, eu fui tesoureiro desta igreja, eu fui presbítero dessa igreja, eu fui colaborador, porque na época era colaborador, agora é aspirante, colaborador dessa igreja, fui pastor ajudante desta igreja e fui pastor titular desta igreja. Passou por todos os processos, né? E aí, veja bem, eu me converti em 82, me batizei em 83. Em 1990, depois de 8 anos de conversão, eu fui pastor titular dessa igreja. E é difícil isso acontecer, dessa trajetória. Eu fui pastor da minha mãe. A minha mãe servia, como se converteu lá, pastor da minha mãe. Eu fui pastor da minha sogra. A minha sogra chegou a morar na igreja, lá. E lá foi em 84 que eu conheci Regina. Regina era membro dessa igreja. Aí depois nós namoramos, noivamos e casamos lá. Aí eu pastorei essa igreja. Depois de 90, 92, 3 anos, eu fui para Bacia das Neves, que é a segunda de Lópolis. Fiquei lá 2 anos. E voltando um pouquinho na igreja de Olinda, eu trabalhava no antigo Banco Nacional, ali em Nova Iguaçu. Trabalhei de 85 a 91, 7 de maio de 91. E aí, quando eu fui pastor titular da igreja de Olinda, em 91, a Thaís já estava nascida, que a Thaís nasceu em 5 de setembro de 1990. Então, eu já era pastor. Eu fui mandado embora um ano depois. A Regina trabalhava, mas trabalhava na Nobras, loja brasileira na época, em São João. Com isso, as finanças caíram. E lá era uma igreja que pagava pastor parcial. E eu estava parcial, né, ali, não estava integral, porque não tinha se lançado integralmente. Aí nós casamos em 87. Você imagina, quando você é mandado embora, ganhava bem do banco, e aí pagava aluguel, a coisa ficou apertada. Eu me lembro até hoje que essa igreja de Olinda, o tesoureiro me dava R$ 50 por semana, que é o que eu recebia da igreja. Mas sem dizer nada para minha mãe, para minha sogra, não é? Sempre confiando em Deus, e era assim. Depois que eu fui para a segunda de Nilópolis, é outro problema, que não tinha como me pagar, eu era parcial. E é claro que isso tudo aperta, né? É um terno só, é um sapato só, né? E a gente tinha um carro, tinha um Passat na época lá,
que tinha um buraco no assoalho. Rapaz, a gente tomava banho, botava perfume, mas o perfume, já viu o perfume? Você já experimentou perfume chamado fumacê? Rapaz, era uma fumaceira dentro do carro, eu, Regina, Thaís, quando chegava na igreja, perfume de fumaça. E ainda tem mais uma coisa, pastor Denilson. Você vê como é que as coisas, né? Em 93, eu fui sequestrado, amigo. Sequestrado? Sequestrado. Eu fui levado E perto de uma favela. nessa época estava tendo muitos sequestros, não, né? No Rio. Eu me lembro Foi uma disso. época onde o pessoal estava nas igrejas, lá em Nilópolis. E eu me lembro que eu estava no culto, Regina também estava lá. Aí chegou um senhor por volta de uns 40, quase 50 anos, chegou lá e queria falar comigo. Eu era pastor novo, 93. Eu era novo como pastor, titular. Ah, quando acabar, você fala com o pastor. Tinha uma sala do lado assim, da igreja lá. Eu fui para lá e ele foi. Aí ele me falou assim: ah, porque eu fui desertado da Polícia Militar. Mas tudo conversa, rapaz. Quando eu estava aí com ele sozinho, ele apontou a arma para mim. Aí pediu minha aliança, pegou meu relógio. Aí tinha o gasofilácio, tinha as ofertas, dízimo, ele levou tudo. E Meu como eu estava Deus. demorando, Regina chegou. Filho, 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 filho. Aí perguntou: quem é essa aí? Minha esposa. Entra, entra. Pegou a aliança dela, disse: olha, eu vou te levar agora. E tinha poucas pessoas na igreja lá. Falei assim: você vai comigo e fica quietinho, tá? E eu fui na frente, ele foi atrás. A Regina ficou. Eu tinha um Chevette na época, Chevette 76, e ele sentou do meu lado e disse: olha, se você parar na delegacia, eu te mato aqui mesmo. Eu conversando com ele: não, mas por que o senhor faz isso? Não, não, cala a boca, bora, bora, bora. Falei: olha, eu só quero só que o senhor me dê os documentos. E tinha uma pasta com os documentos. Eu sei, rapaz, quem levou lá perto da Pavuna, na Chia da Pavuna, tem lá uma favela. Ele me levou para lá. Falou: olha, faz o seguinte aqui. Eu vou jogar teu documento aí, dá uma voltinha, você pega aqui. Rapaz, eu fui na minha experiência, né? Novo, rapaz, na época. Eu voltei no lugar para ver se achava o documento. Não achei coisa nenhuma. Mas olha, ele estava com a arma apontada. Falou assim: se o senhor para a delegacia aqui, qualquer delegacia aqui, ele me mata aqui mesmo. Eu falei: não, não, tranquilo, tranquilo. E aí, quando eu voltei, já cheguei 11h15 da noite, todo mundo apavorado, Regina também, não sabia para onde eu ia, onde que eu fui levado. Tinha um presbítero também que estava na época lá, tinha um pastor lá também, um pastor ajudante, perguntando como é que foi, como é que foi, eu expliquei tudo. Um sufoco nessa igreja. Então, você falou a questão Os desafios. do desafio, né, que teve, os desafios que teve. Então, eu tive esses desafios, desafio de poder, na área financeira, com uma filha quase de um ano e pouco, 3 anos, ter passado por isso, e é um desafio também, porque ele poderia me ter matado, levado o carro, né, me matado, ou então me levado não sei para onde. Esse é um desafio. Mas, veja bem, são experiências que a gente tem, que se você, porque você semeia. Eu entendo, o pastor Denilson, que o semear é até nas nossas atitudes, É verdade. porque na atitude você vai plantando. Então não é a questão de só você plantar semente, é as atitudes suas em relação a Deus. Eu e Regina, a gente nunca reclamou. A gente não reclamou desse passar que fumaça estava para dentro,
sabe? De ter um terno só, uma roupa só. A Thaís também na época também. Não poder fazer aquela compra que tinha que ser feito todo mês. A gente chegou a tomar banho com sabão âmbar, sabão de coco, não tinha dinheiro para comprar, sabe? Então, com esse agradecimento a Deus, por mais ter passado por isso, eu entendo que isso. Sabe aonde que eu fui colher sobre essas coisas que aconteceu? Quando foi em abril de 95, eu fui nomeado para Bom Jesus Tabapuana. Fui para lá. E lá eu fui como ministro, porque eu fui ordenado no concílio em janeiro de 95, e me coloquei à disposição, ou seja, na integralidade. Porque eu tinha enviado currículo. Sabe quando você envia currículo para tudo quanto é lado? Mas a minha profissão era bancário. E naquela época, os outros bancos não aceitavam ex-bancário. E aí o dinheiro foi acabando, foi acabando, foi acabando. Desculpa, eu entendi que a vontade de Deus não era que eu trabalhasse mais e voltasse para a obra. Tanto é que isso é verdade, devido a tudo que aconteceu depois. Então, quando eu vou para a Bom Jesus da Tabapuana, né, foi resistência nesse caso, porque eu nunca tinha saído perto da minha mãe, e a Regina perto da mãe dela, porque em Bom Jesus da Tabapuana, do Rio para lá, são 5 horas e meia, de Barra Anchieta para Bom Jesus, 5 horas e meia. E aí nós fomos para lá, e de lá em Bom Jesus, era o sinal da abundância no ministério. Por que eu digo isso? Porque foi lá, em dezembro de 97, eu fiquei lá até 2000, até 12 de julho de 2000. Por isso que eu fiz 20 anos aqui, dia 12 de julho. Fiquei de 95 a 2000 lá. Em 97, dezembro de 97, na época o bispo era o bispo Ronaldo, ele me nomeou SD em dezembro de 1997. Então, eu estou com SD desde dezembro de 1997. Então, lá eu fui nomeado SD, ganhando como SD, né? E depois fui para 95, depois de 6 anos, em dezembro de 2001, eu fui nomeado secretário-geral de administração. E fiquei 14 anos como secretário, foram 7 mandatos como secretário-geral de administração. Então, o que eu quero dizer é que existe a semeadura, você enfrenta esse tipo de situações, mas passe a mil cantando, não fique reclamando da vida, não. Então, isso é mais um aprendizado que eu quero deixar aqui para todos aqueles que estão nos assistindo, inclusive o senhor que é novo no ministério, não é? É claro que experiência é para cada um, mas pelo menos os pontos que nós passamos, que vai edificar, que vai fazer crescer, né? E aí a história, né, depois de secretário, deixei de secretário regional de administração para ser nomeado secretário-geral de administração, né? Então, tudo isso, né, é uma questão de uma semeadura, vencemos o gigante. Existe outros por aí, né? Porque hoje em dia você mata o leão, mata o urso, depois você enfrenta o Golias. Aí, de novo, e assim. E com isso, essas experiências todas são importantes, né? Mas a maior experiência que nós temos, né, que faz a gente continuar caminhando, é amar a Deus, amar o próximo e ser fiel em tudo que você faz para Deus. E aí, amigo, que Deus falou para Josué: Josué, olha, o meu servo Moisés morreu. Agora é com você. Você levanta e olha o seguinte, olha, assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas olha... Pastor Celso, o senhor já está antecipando a pergunta que eu vou fazer.
Tá bom? Então é por aí. Depois a gente começa mais. Deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Tem muita gente que chegou nova aqui. A Bianca e o Jorge. A Bianca, que o senhor fez o casamento dela, Ah, lembra sim, dela? Tá sim. nos assistindo. Bianca, minha amiga, Deus te abençoe. Jorge, meu amigo, Deus abençoe. O aspirante Rodrigo Norberto, homem de Deus, está nos assistindo. Deus te abençoe. Aspirante Daniel Mendonça, Deus abençoe. A irmã Jair Conceição, Deus abençoe. Rosana da Silva, Deus abençoe. Deixa eu descer aqui. Tarará, tarará, tarará. Tem mais pessoas aqui que estão chegando. Ariete, irmã Ariete, Deus abençoe. Zaldereide Coutinho, É lá da Deus, Shalom, ela Congregação Shalom, Shalom. É. Deus abençoe. Minha gente, vamos aproveitar esse clima de semeadura e nós vamos ouvir uma canção, Por que Desesperar? Uma canção que o pastor Celso gosta muito. Né? Na live passada nós fizemos isso com o bispo Anderson Canetti e hoje nós estamos fazendo com o pastor Celso também uma canção, Por que Desesperar? Enquanto o pastor Celso bebe uma água, você medita na letra dessa música. Ei, você, por que levanta a cabeça? Não deixe não de lutar, mesmo que amanheça. Fé nessa forma de chamada Jesus, que nos dá a certeza de vida feliz. Acreditar que o amor é bem mais que palavras, pois é viver, é agir sobre. Battery is low. Please. The Bluetooth device is ready to pair. Missionária Eliane. Peraí, só um minutinho que a gente teve um problema técnico aqui. Só um minutinho para a gente voltar para a música. A Glória a missionária Eliane, lá da sétima como é região. importante a gente ouvir as histórias. Muitas pessoas estão nos aprendendo. Você que está me acompanhando aí, eu quero que você escreva o que você está aprendendo, o que isso tem acrescentado em você. Você que está nos assistindo, escreva aí o que Deus tem falado com você através dessa live. A gente vai voltar a música para o início, tá? Para a gente poder ouvi-la toda. Enquanto você está ouvindo a música, escreva aí o que essa live está fazendo de bênção para você, em nome de Jesus. Deixa eu botar aqui. The Bluetooth device is connected successfully. Não deixe não de lutar. O inimigo está furioso, hein? Quem está assistindo também é a missionária Eliane, lá da sétima região. Eliane.
Tem que abrir o som teu aí, pastor Denilson. Abriu o som. Abriu o áudio seu. Abra o seu áudio. Abra o áudio. Aí. Se a vida continua ainda e tem Deus a lhe Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda, Por quê? desesperar? Por que desesperar? Por quê? Se tem um Deus, olha, Aleluia! Glória a Deus! Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e você tem um Deus para te ajudar. Essa palavra é profética para você que está me assistindo aí, você que nesse tempo de pandemia enfrentou desafios, você que nesse tempo de pandemia enfrentou uma crise, seja financeira, seja crise emocional, alguns até crise espiritual, mas essa canção, essa resenha, Deus está falando com você. Se dessa vez não deu certo, não se desespere. A vida continua. Ainda tem um Deus para te abençoar. Voltando aqui ao que a gente está conversando, vocês vejam, gente, a importância de ouvir a história, a importância de você conhecer o que Deus está fazendo. As histórias nos inspiram. Eu, pastor Celso, eu gosto muito de ouvir histórias tanto de homens de Deus, quanto também histórias de grandes homens da história da humanidade, porque a gente observa que ninguém chega onde chega do nada. Ninguém chega caindo de paraquedas. Alguém, como o senhor falou, teve que semear, teve que plantar para receber a colheita de Deus e o nome de Jesus ser glorificado. Pastor Celso, eu tenho 3 perguntas para fazer para o senhor, e aí eu queria poder estar conversando aqui com o senhor mais tempo, né? Eu tinha prometido o senhor para acabar 11 horas, mas a live está tão boa que eu queria conversar com o senhor até a meia-noite. Fique à vontade. Fique à vontade. Pode ficar à vontade? Então tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Moisés, ele subia ao Monte Sinai, e mesmo ele levando Josué com ele, em um dado momento Josué ficava lá embaixo e Moisés tinha que ficar sozinho com Deus. A vida pastoral, o ministério pastoral, muitas vezes é solitário, pastor? É solitário na questão de pessoas, né? Não a questão solitária em relação a Deus. A Deus, isso. É porque tem coisas que a gente não consegue e também não pode nem abrir com outras pessoas, né? Então, por isso que a questão do pastorado é solidão, é ser solitário. Porque tem coisas que a gente fica para a gente, né?
Então, não tem como compartilhar. Algumas coisas até sim, mas outras não. E a gente vê isso na questão de Moisés, né? Por que ele deixava Josué? Por que ele deixou Arão lá embaixo? Por que não subiu também? Porque tem coisas que é mais assim, mais de intimidade, né? Com Deus. Então, por isso que às vezes a gente tem que deixar um pouquinho, né? Tá certo. Pastor, quando um dado momento de que Moisés ele sai do Egito, né? Moisés ele sai fugido, mas na verdade quando a gente vê a história, a gente observa que Deus estava preparando ali uma escola naquele período de deserto, né? Durante os 40 anos que ele ficou ali, e depois quando ele volta para o deserto com o povo, ele aprende com Jetro. Jetro é um grande mentor para Moisés. Nos 40 anos antes, né, dele retornar ao Egito, e depois, quando ele volta para o deserto com o povo, Jetro também aparece no cenário, orientando Moisés acerca, né, de dividir a carga da liderança, né, de orar a Deus para que o espírito que estava sobre ele fosse também pelos 70. E eu queria perguntar para o senhor quais foram os Jetros da vida do pastor Celso. Quem são aqueles que o pastor Celso foi mentoreado, que orientou, que abençoou, que ajudou aqueles homens ou mulheres que contribuíram com o crescimento do pastor Celso Florencio? É interessante dizer, na questão de Moisés, ainda que Moisés teve 3 fases da sua vida, né? De 3 fases de 40, 40, 40, mas mesmo Moisés ficando, servindo, não é, ao faraó, lá no Egito, mas o Egito não estava nele. Né? Então, ainda que ele vestia aquelas vestes como egípcio, só que dentro dele ele era um judeu, ele era um israelita, ele não se dobrava diante daqueles deuses do Egito. Então, eu acho que primeira coisa é isso, são essas marcas que são necessárias ter marcas no interior. Não é só, alguns colocam marcas no exterior, né? Fora, mas marcas importantes eu vejo na vida de Moisés. Moisés estava lá, mas jamais deixou de amar a Deus, e ele não abandonou também a sua família, né? Então, isso é muito importante. Você pode estar em qualquer lugar, mas você você não se muda. Aquilo que você pensa ainda continua. Isso aconteceu com Daniel, e enfim. Agora, na nossa vida, a gente tem sempre os mentores. A gente não chega ou aonde Deus nos coloca, né? Na verdade, é Deus que nos leva. A gente é levado. Deus nos leva. Que se pensar em nós mesmos, a gente não sai do lugar, né? Deus nos leva através daquilo que a gente ouve, daquilo que os ouvidos estão abertos para ouvir Deus, e aí a gente percorre o caminho. Então, não é que a gente vai, Deus nos leva. Porque se pensar da gente ir, a gente erra. E quando Deus leva, ele pega assim e já nos leva através disso. Então, a gente tem mentores, a gente precisa ter mentores. Que o maior mentor, claro, nosso é Deus, Espírito Santo, né? Mas como são espíritos, Deus é espírito. Deus usa pessoas que nos orientam. Quer dizer, o primeiro mentor que eu entendo que eu tive foi o Sidney. Essa pessoa em que foi meu mentor para o conhecimento do Evangelho. Foi quem te evangelizou? É aquele que eu te falei, né? Que estudou comigo, até contabilidade, que me levou para bater a laje, que depois a gente joga bola. Esse foi o primeiro. Então, essa mentoria foi importante para me conduzir ao Evangelho. E aí dependia de mim,
seguir ou não, né? O caminho é esse. E graças a Deus que o caminho, né? Então, o primeiro foi ele. O segundo mentor foi os pastores que eu tive. No caso, o meu pastor. Eu tive 2 pastores. Na verdade, quando me converti, 2 pastores. O pastor Jonas Jorge Neves, que era o pastor titular, e o pastor Jorge da Conceição, que ele também era o ajudante. Então, pastores. Eu tive o pastor Eli Ferreira Guerra, que foi o meu mentor, que me deu oportunidade, porque quando ele saiu de ser pastor da igreja de Olinda, ele era o SD, ele me colocou, ele me nomeou, né? Quer dizer, ele confiou em mim, tanto um pastor, um ano de consagrado, e ele me colocou como pastor titular. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, ele confiou em mim, né? Então, ele era meu SD, foi meu pastor. Tive o pastor Luiz Carlos Nascimento Magalhães, também que passou como ajudante ali. Eu tive o meu primeiro bispo, o bispo Gessé de Carvalho, depois o bispo Ronaldo, depois o bispo Elisiário, depois o bispo Caleb, que é agora o atual bispo Caleb. Tive o pastor Derli, não esse Derli Neves, Derli Parreira, que já até faleceu, que foi o meu pastor. Então, tivemos na liderança de jovem, foi agora que é o bispo Simvaldo Corrêa Coelho, é ele que me viu, um jovem na igreja de Olinda lá, me colocou como supervisor distrital de jovem. Isso eu tinha 2 anos de convertido. Isso foi em fevereiro de 1984, fevereiro. Eu era tesoureiro do distrito. Quando foi em julho de 84, ele me nomeou, depois de 2 anos de convertido, pastor Denilson. Então, ele me nomeou supervisor distrital de Nilópolis Jovem. E aí, na juventude, né, eu cheguei até ser vice-diretor-geral da juventude. Eu cheguei a ser o diretor-geral de cultivo espiritual geral, porque era geral porque em 87, em julho, que dividiu as regiões. Antigamente era uma região só. Aham. Então, cheguei a ser vice-diretor-geral da juventude, wesleyana. Quer dizer, então, o bispo Simvaldo também foi o meu mentor. Então, tudo isso são mentorias, são ensinamentos, porque o que é mentoreamento? São ensinamentos, são as práticas, são, né, palavras, e que você segue, e é aquilo mesmo. Então, e outra coisa, é importante você ouvir. Não. Cada dia a gente aprende. A gente aprende com os novos que chegam, a gente aprende com os mais maduros que estão e com aqueles que estão na nossa frente. Então, a vida sempre é um aprendizado, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo com os líderes, a gente aprende com o presbítero da igreja, com o diácono da igreja, com o diretor. Na verdade, a gente aprende até com as crianças, né? Basta você entender isso. Agora, quem não entende, acha que ele sabe tudo, não precisa ouvir ninguém. Então, é importante essa mentoria. Outra coisa, né? Você precisa também ter o Josué. Você precisa ter um Arão. Ou seja, por quê? Você passar o bastão, né? Você vai ficar com o bastão toda a vida. Quer dizer, ensina, tem que ensinar. Porque ninguém fica para semente. Então, eu louvo muito a Deus por esses líderes, os que passaram, os que estão agora, né? E que vão passar, porque não sei quando isso vai parar, mas é importante você obedecer, se aprender, né? A ouvir, tem que ouvir, e aí você analisa, e aí a caminhada vai seguindo. Glória a Deus. Pastor, aproveitando esse gancho que o senhor falou a respeito, né, existem aqueles que são mentoreados, né, e existe também um momento em que esse que um dia foi mentoreado, ele mentoria outras pessoas, né? Como o senhor falou aí, Moisés, ele foi mentoreado por Jetro e depois ele mentoreou Josué. Então, o senhor agora está na posição de Moisés, e tem muitos Josués que estão nos assistindo agora, Josués
da nossa denominação, Josués de outras denominações. Eu quero mandar um abraço para a missionária Liliane, não é isso o nome dela? É Liliane, Eliane Miriam. Eliane Miriam. Eliane Miriam. Deus abençoe vocês, minhas irmãs, que estão nos acompanhando aí. Os Josués que estão nos assistindo, tanto da Wesleyana quanto de outras denominações. O senhor, como Moisés, quais são os 3 conselhos fundamentais que o senhor daria para Josué, né, nessa jornada ministerial? Eu acho que primeiro seja sempre servo. Quando eu falo sempre servo, porque tem aqueles que quer chegar no 10º andar através da corda ou através do helicóptero. Ele chega. Só que para o melhor momento da vida, você não começa uma história no final. A história tem um início. Toda história tem um início. Toda história tem um meio. E toda história tem um fim. Então, isso significa o seguinte: você quer chegar no 10º, começa no primeiro. Porque no primeiro, você vai para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e em cada degrau tem um segredo a ser descoberto. Agora, tem pessoas que chegar no 10º sem passar pelo primeiro. Então, tem aqueles que nunca foram aluno de escola dominical, querem ser professor, né? Então, aqueles que nunca foram líderes de nada, querem ser um pastor. E, na verdade, isso prejudica tanto a ele, como as pessoas que vão ouvi-lo. Como é que eu posso dar uma coisa se eu não tenho? Como é que eu posso alimentar alguém se eu não tenho reserva para alimentar? Então, tudo tem o seu tempo, né? E Eclesiastes já fala sobre isso, sabe, Salomão. Então, existe o tempo. A gente não pode... própria vida, né? Quer dizer, a gente nasce, a gente já vai logo para a faculdade? Não. A gente tem as fases da vida. Tem a fase da infância, da pré-adolescência, não é? Na fase de criança, tem que passar pela fase de criança, até o que vai se conversar, né? A fase de adultos. Quer dizer, são fases, né? A própria natureza era assim. A natureza tem 3 meses de uma estação para passar para outra. Então, a primeira coisa é ser servo. É servo. E quando eu falo ser servo, pastor Denilson, é ser humilde. Porque isso é bíblico. Não adianta você querer se exaltar. Não resolve, filho. Não resolve. O que é que você ensina com isso? Nada. Sabe? Você acaba não sendo uma pessoa agradável. Uma pessoa sozinha. Porque a vida deve ser a vida humilde. Agora, humilde, né? Com limpeza, com educação, tem tudo isso. Então, a primeira coisa é ser servo. Nós somos servos. A segunda coisa é temer a Deus. Se você não temer a Deus, amigo, você não chega a lugar nenhum. Esse temor a Deus. E quando eu falo temor a Deus, eu envolvo a questão desse relacionamento com Deus. Né? Ainda que Deus é espírito, mas Deus é uma pessoa. Né? Então, nós podemos ter intimidade com Deus. O Salmo 25:14, me parece, que diz que os segredos do Senhor são para aquele que o temem. Então, há segredo. Se você teme a Deus, então os segredos de Deus, né? Até parece que dá para saber o segredo de Deus, mas no sentido do seguinte: as revelações que Deus tem, porque Deus tem para cada pessoa. Para mim, se eu tenho temor, isso vai ser descortinado. Então, a gente precisa disso. Como é que você faz, você sendo líder? Como é que você vai liderar?
se você não tem uma direção de Deus, se você não busca a Deus, se você não teme a Deus, né? E a terceira coisa é saber que você é humano. Nós somos humanos. E eu vejo o seguinte, não é? Com essas funções que foram colocadas sobre a minha vida, que você mesmo citou, não é? Aí, superintendente, secretário-geral, presidente da comissão ministerial, né? Enfim, mas eu não vou falar por trás, não, mas dentro desse líder de funções, há uma humanidade, há um ser humano. Há um ser humano que chora, que tem necessidades normais da vida, que não é Deus, né? Então, a gente não deve esquecer isso. Nós não somos celestiais, nós não somos anjos, nós somos seres humanos. E como ser humano, precisa amar e ser amado, compreender e ser compreendido. Entendeu? Então, acho que com isso, eu acho que fecha esses 3 pontos que você me perguntou. Uau! Minha gente, vocês que estão acompanhando aí, cada ponto que o pastor Celso falou, eu escrevi aqui, botei aí nos comentários. Se você não lembra ou perdeu um dos pontos, volta lá nos comentários, procura lá. Eu coloquei os 3 pontos dos conselhos de Moisés, pastor Celso como Moisés, para o Josué. Eu vou lembrar aqui, o primeiro é ser servo sempre, o segundo, temer a Deus, e o terceiro, não esquecer que você é humano, que você é um ser humano. Pastor Celso, a última pergunta, eu falei que ia fazer 3, já fiz 3, já estou fazendo a 4ª já. Mas a última pergunta que eu vou fazer para o senhor, para a gente fechar. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, né? Deus chama Moisés para subir ao monte, e de lá Deus mostra toda a terra prometida, toda a terra que manava leite e mel para Moisés, e Moisés enxerga aquilo que Josué ia conquistar, aquilo que Josué ia tomar posse junto com o povo. Quando o Senhor chegar no período da jubilação, que o Senhor entrar lá no centro de convenções, junto com a irmã Regina, os membros da igreja, né, que o Senhor pastoreou, Olinda, Segunda de Nilópolis, Bom Jesus de Itapapuana, Macaé, o pessoal, todo mundo lá vendo a sua história passando, né, no telão, lá contando a sua história no dia da sua jubilação. Como que o senhor quer ser lembrado? Quando o pastor Celso Florencio jubilar e encerrar sua carreira ministerial, como que o senhor quer ser lembrado pelas pessoas que o senhor abençoou, tocou ou pastoreou? Eu quero ser lembrado como alguém, né, que, de uma certa maneira, conseguiu realizar tudo aquilo que Deus direcionou. Ter feito, ter dedicado, né, a vida em prol das pessoas, da denominação, que somos fiéis à denominação, à nossa denominação, e saber que o que foi feito é o que deveria ser feito. E jamais dizer que eu poderia ter feito mais. Eu não entendo assim, sabe? Quando você organiza algum evento, né, algum encontro, alguma convenção, dizer, irmão, se eu não... Eu acho que poderia ter feito mais do que... E você fez. Está feito. Não fica falando nada, não. Você fez. Ué. Não, o que eu deveria ser feito, fiz. Agora, na minha ótica, na minha visão, foi feito. Entendeu? Foi feito. Então, eu acho que é isso. É cumprir, né, o ministério. É saber que o que foi pedido pelas autoridades que está acima de mim, conforme as minhas forças,
A Eclesiastes fala isso, né? Tudo que Tudo vier à mão, faze-o conforme as suas forças, né? Então, é isso. Agora, tudo que foi pedido para ser feito, foi feito. Agora, eu só não fiz aquilo que não foi pedido. Se você não pede, eu não faço. Se você me pede, eu faço. Então, eu acho que é isso. É isso. Eu acho que uma jornada, e sabendo aproveitar bem, né? Sabendo respeitar o próximo, e aquilo que eu te falei, todo o acúmulo, todo o aprendizado durante essa conversão até o momento, né, é para ser usado para edificar a vida de pessoas. Por quê? E tudo que aconteceu até então, até agora, eu tenho sido edificado. Tanto é pelos resultados, pelas colheitas que são feitas. Como é que você sabe se alguém foi bem ou está sendo bem sucedido? Não é questão de dinheiro, não é questão material. Porque tem muita gente que tem material, mas deve a todo mundo, não é? Tem gente que tem só o suficiente, mas vive feliz e não deve nada a ninguém, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, primeira coisa, mas deve todo mundo. Por que adianta você ter tanto, né? Então, não é só a questão da prosperidade material, mas veja bem, você é próspero, que você tem boas amizades, você é próspero, que você tenta ajudar, né? Eu costumo dizer, o pastor Denilson, veja bem, só um exemplo, tá? Quando eu era pastor, que não era SD, tinha coisas que eu pensava em fazer, mas eu não podia fazer, por quê? Porque eu não era SD. Então, quando eu fui me colocado como SD, agora eu posso fazer. Porque agora eu estou como SD. Ah, tá bom. O secretário-geral pensar em fazer alguma coisa, mas não podia fazer porque eu não sou secretário-geral de administração. Agora eu posso fazer. Então, Deus nos leva a determinados cargos e coloca encargos em nós, porque chegou o teu momento de fazer. Porque se você não está na pasta, como é que você faz? Então, eu agora, no momento, eu posso fazer. Eu posso assinar. E a assinatura nessa questão é muito importante. Porque não faz, porque é a ordem superior do secretário de administração. Quando eu era membro, eu queria fazer uma coisa que o pastor fazia. Eu não podia fazer porque eu não era pastor. Deus me coloca como pastor. Agora eu posso fazer porque eu sou pastor. Então, eu entendo, né, que Deus vai ocupando você em certas funções, não para fazer de você um popstar, não para colocar o seu nome nas redes sociais, ou aonde você estiver, todo mundo ovaciona. Chegou, pá, igual político, né? Que é uma mentira danada lá, uma hipocrisia danada, né? Não. Você está lá. É para ajudar quem está, e você pode ajudar. Não vou dizer nem que está abaixo, que ninguém está abaixo, ninguém está acima, mas você pode ajudar. Agora eu posso. Por quê? Porque a responsabilidade é minha. Eu assumo. Entende? Entendo. Então, Deus nos coloca em determinadas funções para poder ajudar. Vamos pensar em Moisés. Moisés chegou a ajudar os seus irmãos porque estava lá diante de Faraó. Até pensando quem são irmãos. Ele estava lá. Se ele não estivesse lá, como é que ele ia ajudar? Deus colocou ele lá para poder ajudar. Alguma forma que Deus fez. Se Moisés não estivesse lá dentro, como é que ele ia fazer? É verdade. Então, É isso.
Glória a Deus, glória a Deus. Minha gente, eu tenho certeza, muitas pessoas aqui comentaram, pastor, eu acho que tem o nosso irmão Adilson Bacana, acho que está bacana aqui. É Ele isso está mesmo. falando, maravilha, muita saudade do senhor, pastor. Está mandando muita saudade aí para o senhor. Eu fui pastor dele, Bom Jesus da Bapuana. Olha aí, ó o pessoal de Bom Jesus de Itapapuana. Alô, Bom Jesus de Itapapuana! Um abraço! Deus abençoe o pessoal aí de Bom Jesus. Minha gente, nós estamos encerrando a nossa live e eu tenho que encerrar mesmo, porque daqui a pouco eu vou fazer a oração da fé, então eu preciso encerrar para eu poder ir para o Facebook da igreja para orar. Mas eu quero agradecer pastor Celso Florencio, reverendo, meu SB, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por o senhor dividir conosco as suas histórias, as suas experiências e aquilo que Deus ministrou no seu coração. Eu tenho certeza que foi de grande valia e de grande importância para todos nós, para eu que participei e para todos que acompanharam essa live. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você que compartilhou. Quarta-feira que vem tem mais. Pastor Celso, o senhor quer dar aí faça aí as suas considerações finais. Que bom, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando, aspirante Jair Conceição, foi o nosso seminarista lá e hoje é aspirante. Um forte abraço. Temos aí a Denise Damasceno, Denise Damasceno, é nossa secretária lá, na Secretaria-Geral de Administração, junto com a Gleice, e ela está mandando um abraço aí, né? Deus abençoe Denise Damasceno e os demais. Então, eu quero dizer que é uma alegria em poder dizer, né, dessas experiências que tanto me ajudou e que eu passei por elas, e que foram marcos, que foram uma semeadura, né? Uma semeadura. E poder estar vivendo nesse tempo, pastor Denilson, para poder ser instrumento de Deus, né? Ser usado e ousado também. Então, poder compartilhar aquilo que o próprio Deus faz para nós, conosco e em nós. Então, se não fosse Deus ter me salvado, que eu falei no início aqui, né, daquele acidente, né, daquele momento difícil lá da carroça, né, onde o Benedito amou mais o cavalo que eu, né? Mas se não fosse ali, hoje eu não estaria aqui para contar nada disso, não seria aquilo que Deus queria que eu fosse. Mas Deus tem um plano, né? Deus tem um plano, e isso é muito bom. E aí eu quero sempre continuar aprendendo, né? Aprendendo com os irmãos, aprendendo com aqueles que nós passamos, né? Na verdade, nós não passamos, nós deixamos. A gente não passa, nós deixamos uma história. Na verdade, Deus escreve a história. Deus é que nos leva. Deus é que nos faz, né, conhecer pessoas lindas, pessoas, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada pastor. Mas o maravilhoso do Evangelho é que nos forma uma família só, né? Então, obrigado aí por essa resenha, né? Pela oportunidade de poder dizer e ter contribuído de alguma forma, né, ao crescimento aí com pessoas. Um forte abraço a todos. Muito bom. Eu que agradeço, pastor Celso, agradeço mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam. Eu vou encerrar a live e vou para o Facebook, Wesley Ana São Fidélis, nós vamos fazer a oração da fé, que toda quarta-feira eu faço ao vivo pelo Facebook. Vai lá, escreva lá seu pedido de oração e nós vamos orar juntos para que Deus venha agir na sua vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o Brasil. Até semana que vem no Resenha com Moisés,
Pastor Celso, muito obrigado. Deus te abençoe. E nunca se esqueça, tem providência de Deus para você. Deus te abençoe, pessoal. Um abraço. Fica na paz. Tchau, Pastor Celso. Tchau.